O Barril de Amontilhado, por Edgar Allan Poe. Suportei o melhor que pude as incontáveis injúrias de Fortunato, mas quando ele se pôs a me insultar, eu jurei vingança. Você, que tão bem conhece a natureza de minha alma, de certo não vai supor que anunciei a ameaça em voz alta. Haveria de me vingar um dia. Era uma decisão certa e definida. Mas a própria certeza que a alicerçava excluía a hipótese de riscos. Não haveria apenas de puni-lo, mas iria puni-lo com impunidade. Um mal não pode ser reparado quando a revanche destrói o agente reparador. O mesmo ocorre quando o vingador fracassa em se apresentar como tal àquele que o maltratou. Quero deixar claro que, nem por palavras ou atos, tem motivos para Fortunato duvidar de minha boa vontade. Continuei, como de costume, a sorrir para ele, que jamais percebeu que agora eu sorri imaginando a sua destruição. Ele tinha um ponto fraco, o Fortunato. Embora sobre os demais aspectos fosse um homem a ser respeitado e até mesmo temido, orgulhava-se por ser um connoisseur de vinhos. Poucos italianos possuem o espírito legítimo de um especialista. Na maioria das vezes adotam um entusiasmo para atender às demandas de tempo ou de oportunidade, a fim de tapear milionários britânicos e austríacos. Em matéria de pinturas e joias, Fortunato, assim como seus compatriotas, era um engodo. Mas, se tratando de vinhos antigos, possuíam conhecimento autêntico. Esse sentido não era muito diferente de mim. Eu também era versado nas antigas safras italianas e as adquiria em generosa quantidade sempre que possível. Devia ser por volta do crepúsculo. Em uma tarde de suprema loucura, durante o carnaval, encontrei o meu amigo. Abordou-me com excessiva efusividade, pois já tinha bebido em demasia. Estava fantasiado de arlequim, usava um traje justo e listrado, e trazia em sua cabeça um chapéu cônico com guizos. Fiquei tão contente em vê-lo que pensei que nunca mais pararia de apertar a sua mão. Meu caro Fortunato, que sorte encontrá-lo! E que aparência extraordinária tens hoje! Acontece que recebi um barril do que dizem ser amontilhado, mas tenho lá minhas dúvidas, falei. Como? Perguntou ele. Um barril de amontilhado? Impossível! Em plena época de carnaval? Estava desconfiado, mas fui tolo bastante para pagar o preço de um amontilhado autêntico, sem ter consultado o senhor antes sobre o assunto. Não consegui encontrar-lhe e tive medo de perder o que me pareceu ser um bom negócio. Amontilhado! Eu tenho lá minhas dúvidas. Amontilhado! Eu quero esclarecê-las. Amontilhado! Como você está ocupado, eu estou indo ver o Lucchesi. Ele tem um discernimento ímpar sobre essas coisas. Vai me dizer... O Lucchesi não sabe distinguir o amontilhado de um xerez? E mesmo assim, alguns imbecis insistem que o conhecimento dele só rivaliza com o meu. Está bem, então. Vamos juntos. Para onde? Até a minha adega. Meu amigo, de modo algum. Não posso me aproveitar da sua generosidade. Vejo que tem um compromisso. O Lucchesi... Eu não tenho compromisso algum. Vamos! Meu caro, não. Não é nem pelo compromisso em si, mas pelo resfriado grave que percebo que ele aflige. Minha adega é uma umidade insuportável. Está toda impregnada de salitre e... Vamos assim mesmo. O resfriado não é grave? Amontilhado. Você foi vítima de uma fraude. E quanto a Lucchesi, ele não consegue distinguir o xerez do amontilhado. Assim dizendo, Fortunato tomou meu braço, colocando uma máscara de seda negra e puxando-me para junto de sua capa. Apressou-nos em direção à minha residência.
Não havia criado algum em casa. Todos debandaram em busca da diversão. Eu lhes havia dito que não regressaria até amanhã e dera ordens expressas para não saírem de casa. As ordens foram suficientes, como eu bem sabia, para garantir que todos desaparecessem, assim que eu virasse as costas. Peguei os candeeiros, 2 tochas e, entregando uma para Fortunato, conduzi-o por uma seção de aposentos até o arco que dava acesso à adega. Desci por uma escadaria longa e sinuosa, rogando que ele me seguisse com cautela. Chegamos, por fim, aos pés da escada e estacamos juntos no solo úmido das catacumbas da minha família, os Montresor. O andar de meu amigo era cambaleante, e os guizos em seu chapéu tintilavam a cada passo. O barril, disse ele. Está logo ali em frente, eu respondi. Mas observe como reluzem as teias de aranha nas paredes da caverna. Ele se voltou para mim e fitou-me com olhos embaçados, que traíam em líquida opacidade a sua embriaguez. Salitre? Indagou ele por fim. Salitre, assenti. Há quanto tempo você está com essa tosse? Meu pobre amigo não conseguiu me responder por vários minutos. Não é nada, falou enfim. Venha, disse eu, decidido. Vamos voltar. Sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado e amado. Você é feliz como um dia eu fui. Um homem que fará falta. Por mim, está tudo bem. Vamos voltar. Você vai adoecer e eu não posso ser responsável por isso. Além do mais, tenho Lucchesi. Basta! Retrucou ele. Essa tosse não é nada. Não vai me matar. Não vou morrer por causa de uma tosse. Certo, respondi. E de fato não tinha intenção de alarmá-lo à toa, mas você deve se valer de todos os cuidados. Um gole dessa Medô vai nos proteger de uma umidade. Eu abri então o Medô, que ali descansava, em uma longa fileira de garrafas. Beba, ofereci estendendo-lhe o vinho. Ele levou a bebida aos lábios com uma expressão lasciva de deleite. Passou e fez um gesto amigável em minha direção, fazendo tintilar os guizos em sua cabeça. Um brinde aos mortos que repousam à nossa volta. Um brinde à sua vida, que há de ser longa. Ele tomou meu braço mais uma vez e seguimos. Sua adega é enorme. Os Montresor eram uma família grande e numerosa. Esqueci do seu brasão. Um pé dourado em um campo azul celeste. O pé está esmagando uma serpente erguida que crava as presas no calcanhar. E o lema? Nemo me impune laeciste. Ótimo! Exclamou ele. O vinho faiscou em seus olhos e os guizos tintilaram. Minha própria imaginação abrandou-se com o Medô. Cruzamos longas passagens cobertas com esqueletos empilhados, barris e pipas misturados, nos mais recônditos confins das catacumbas. Fizemos nova parada e dessa vez tive a ousadia de segurar Fortunato pelo braço, logo acima do cotovelo. O salitre, veja, está mais forte. Paira como musgo aqui na adega. Estamos sob o leito do rio. As gotas de umidade escorrem pelos ossos. Venha, vamos voltar antes que seja tarde. A sua tosse... Não é nada. Vamos em frente, homem. Mas antes, outro gole do Medô. Abri um garrafão de grave e ofereci. Ele o esvaziou de uma só vez. Seus olhos ardiam em um intenso fulgor. Então gargalhou e jogou a garrafa para cima com um gesto que não compreendi. Fitei-o surpreso. Ele repetiu o movimento grotesco. Não compreende? Indagou. Não, respondi. Então não é da Irmandade. Como? Não, você não é da maçonaria. Sou, declarei. Sou sim. Você? Maçom? Impossível. Maçom, insisti.
Um sinal, pediu ele. um sinal. Ah, aqui está, respondi, retirando das dobras de minha capa uma espátula de aço. Cê tá brincando? Exclamou, recuando alguns passos. Vamos ao montilhado, vamos ao montilhado. Vamos, concordei, guardando a ferramenta dentro da capa e oferecendo-lhe o braço. Ele se apoiou com todo o peso em mim. Continuamos o percurso em busca do vinho. Passamos por uma série de arcos baixos. Descemos, prosseguimos caminhando, descemos mais e chegamos por fim a uma cripta profunda, onde a podridão do ar fez com que nossas tochas brilhassem sem queimar. Na extremidade mais longínqua da cripta havia outra, menos espaçosa. Em suas paredes perfilavam-se restos humanos empilhados até o teto, de maneira das grandes catacumbas de Paris. 3 faces dessa cripta interior ainda estavam ornamentadas dessa forma. Na quarta, os ossos haviam sido arrancados e jaziam espalhados no chão, formando uma pilha considerável. Na parede exposta pela remoção dos ossos, encontramos uma cripta ainda mais recôndita, com aproximadamente 1,20 m de profundidade, 1 metro de largura e quase 2 de altura. Não parecia ter sido construída com utilidade alguma, apenas para compor um intervalo entre 2 pilares colossais que sustentavam o teto das catacumbas, que era vedada por uma de suas paredes circundantes de granito sólido. Foi vã a tentativa de Fortunato, erguendo sua tocha quase apagada, de tentar vasculhar a profundidade do nicho. A chama débil não nos permitia enxergar o seu fim. Vamos seguir adiante, eu falei. O amontilhado está ali dentro. Quanto a Lucchesi, Ele é um ignorante. irrompeu meu amigo, avançando em passos trôpegos enquanto eu o seguia logo atrás. Fortunato, tendo percebido que alcançara a extremidade do nicho e notando que uma rocha o impedia de continuar, estacou em beócia estupefação. Bastou-me um instante para acorrentá-lo à parede do granito. Em sua superfície havia 2 alças de ferro e em posição horizontal, distantes aproximadamente 60 centímetros uma da outra. De uma delas pendia uma corrente curta, da outra um cadeado. Em questão de segundos, passei a corrente pela cintura dele e prendi o cadeado. Ele ficou muito surpreso para resistir. Recolhendo a chave, saí do nicho. Passei a mão na parede. É impossível não sentir o salitre de fato. Muito úmido. Mais uma vez, suplico para que retorne. Não quer? Então, devo deixá-lo. No entanto, antes, vou conceder-lhe todas as cortesias que estiverem ao meu alcance. O amontilhado! Exclamou ele, que ainda não se recuperara de sua perplexidade. De fato, respondi, o amontilhado. Com essas palavras, pus-me a revirar a pilha de ossos que mencionei há pouco. Deitando-as de lado, logo alcancei um suprimento de pedras e cimento. Com esses materiais e o auxílio da espátula, comecei a emparedar a entrada do nicho. Mal completara a primeira fileira de tijolos, quando descobri que a embriaguez de Fortunato havia em grande parte se dissipado. O primeiro indício foi um grito gutural e plangente, vindo das profundezas do nicho. Não! Era o choro do bêbado. Então fez-se um longo e obstinado silêncio. Assentei a segunda fileira, depois a terceira e a quarta. Foi então que ouvi as vibrações furiosas da corrente. O barulho prosseguiu por vários minutos, durante os quais interrompi a tarefa e sentei-me sobre os ossos, a fim de ouvi-lo com mais satisfação. Quando o som por fim cessou, apanhei a espátula e terminei sem novas paradas a 5ª, a 6ª e a 7ª fileira. A parede estava quase atingindo o nível do meu peito. Fiz uma pausa e, erguendo a tocha por cima da parede, lancei uma claridade precária na figura, lá dentro, enclausurada. Uma sucessão de gritos lacinantes
brotando de repente da garganta dele, pareceu empurrar-me com violência para trás. Por um momento, hesitei, trêmulo. Desembainhando a espada, pus-me a desferir golpes a esmo no nicho. Mas logo restabeleci a calma. Pousei a mão sobre o sólido material das catacumbas e me senti satisfeito. Aproximei-me da parede mais uma vez e respondi aos gritos que de lá provinham. Dupliquei-os em ecos, auxiliei-os, sobrepujei-os em volume e potência. Logo, o calmante ficou em silêncio. Já se aproximava da meia-noite, e minha tarefa chegava ao fim. Completara a 8ª, a 9ª e a 10ª fileira. Terminara uma parte da última. A 11ª faltava apenas uma única pedra a ser encaixada e cimentada. Custei a erguê-la por causa do seu peso. Ajustei-a parcialmente em sua posição. Então uma gargalhada abafada, vinda de dentro do nicho, arrepiou-me dos pés à cabeça. Foi sucedida por uma voz de lamúria, que quase não pude reconhecer como sendo do nobre Fortunato. E ela disse... Uma ótima piada, de fato. Uma excelente pilhéria. Vamos rir bastante nos lembrando disso no palazzo. Enquanto tomamos o nosso vinho. O amontilhado, exclamei. Sim, o amontilhado. Mas não está ficando tarde? Será que não estão nos esperando? A senhora Fortunato e os demais, é melhor irmos embora. Sim, vamos embora. Pelo amor de Deus, meu tresor. Sim, pelo amor de Deus. Fiquei em vão que ele me respondesse. Impaciente, eu chamei. Fortunato? Nenhuma resposta. Voltei a chamá-lo. Fortunato? Silêncio. Empurrei minha tocha pela abertura restante e deixei-a cair lá dentro. O tintilar dos guizos foi a única resposta. Senti um aperto no peito, de certo causado pela umidade das catacumbas. Apressei-me para concluir a tarefa. Empurrei a derradeira pedra na posição definitiva e a cobri com cimento. Por cima da parede recém-erguida, eu repus a muralha de ossos. Por meio século, nenhum mortal as perturbou. In pace regiscat.